São 8h17, vamos falar então sobre a Petrobras, explicar o que aconteceu ontem com o valor da companhia. Chamamos aqui para o Jornal Gente o economista Rafael Figueiredo, que é sócio analista da Eleven Financial e está conosco ao vivo nessa manhã. Rafael Figueiredo, bom dia. A empresa teve lucro, mas os acionistas aí entenderam que não foi suficiente, então por isso que ela perdeu o valor de mercado ontem. Explica pra gente aí essa notícia. Bom dia. Olá, Pedro. Olá, Thaís, a toda a nossa audiência. Bom dia para vocês. A companhia reportou um lucro. O lucro líquido foi de 6,3 bilhões no quarto trimestre do ano que vem. Ficou abaixo das nossas estimativas, né, que era levemente aí 12% abaixo das nossas estimativas. O resultado como um todo, né, tanto receita quanto lucro antes dos impostos, eles vieram um pouco abaixo, mas isso já era razoavelmente esperado pela atividade que ela exerceu nesse último trimestre do ano passado, sobretudo muito por conta até do preço do petróleo, que ele arrefeceu um pouquinho. Então, isso, nesse contexto, realmente era o que a gente esperava, isso não é uma surpresa. O que realmente pegou o mercado e fez as ações caírem mais de 10% na sessão de ontem é a surpresa com dividendos, né? Quando a companhia ela tem lucro, ela tem um mínimo de dividendo para ser pago e também tem decisões que ela pode tomar por si de pagar os chamados dividendos extraordinários, que é quando paga além daquele percentual mínimo exigido, né? E a Petrobras, nos últimos 2 anos, vinha acelerando muito esses dividendos extraordinários, chegando a ser aí uma das companhias maiores pagadoras de dividendos do mundo. E aqui, Pedro, uma pausa para essa pauta, porque era importante para o impacto que aconteceu, né? Hoje, no mundo, como as taxas de juros estão elevadas, a gente ainda tem um combate de inflação acontecendo. Aqui no Brasil, a nossa taxa de juros está elevada, porém, ela vem cedendo, a taxa Selic. Os investimentos em renda variável, em ações que pagam bons dividendos, são sempre os mais preferidos nesse ambiente de mercado de taxa de juros alto. Por quê? Porque o dividendo da companhia é uma forma de você remunerar o acionista visando o longo prazo. Então, eu fiz essa pausa porque a Petrobras ela vinha se valorizando demais ao longo do ano passado, foi responsável, ela sozinha, por um pouco mais de 57% de toda a pontuação do índice Bovespa, da performance do mercado, ou seja, ela tem uma representação muito grande no nosso principal índice da B3, que é o Ibovespa. Esse ano também vinha se valorizando bastante. Então, quando há essa decisão de não pagar o dividendo extraordinário agora, de ficar numa conta retida para pagamento posterior e aí decidir pagar o mínimo, aí há uma grande frustração do investidor, sobretudo do investidor estrangeiro que vinha aplicando. A Petrobras ganhou fama no mercado internacional novamente, né, por ser uma boa pagadora de dividendos, e aí houve uma frustração geral dos investidores e por isso essa queda aí muito forte da companhia e ter essa frustração. Agora, Rafael, esse é o lado do investidor, que tinha uma expectativa que foi quebrada. Do lado da empresa, o que significa esse não pagamento dos dividendos extraordinários? Significa uma vontade de investimento maior? Significa uma interferência do governo? Qual que é a leitura que o mercado fez dessa decisão? Excelente questão, Thaís. É uma pergunta muito boa, porque coloca em xeque algumas posições, inclusive de direcionamento estratégico da companhia. Tem um nome que a gente chama aqui, que é o CAPEX, né, que é o investimento que a companhia faz, né? Em 2023, ele ficou 21% abaixo daquele planejamento estratégico que ela fez de 2023 até 2027, razoavelmente alinhada com o que a companhia anunciou no início do ano, mas o fato é que quando você abdica de investimento, é porque você quer reter esse dinheiro para propor alguma coisa, fazer alguma coisa com isso. Isso é normal
numa companhia listada em bolsa. Para o caso da Petrobras, o que a gente percebe é que nesse resultado do último trimestre, a companhia está começando a mudar de direção, está começando a mudar de plano estratégico, mesmo tendo definido, mas já tendo uma tendência a iniciar gastos e investimentos em outras linhas da sua atividade que não eram core, que não eram principais. Nos últimos 2 anos, a Petrobras tem focado exclusivamente na prospecção e exploração de petróleo, que é o que ela faz de melhor, o que dá mais margem, mais lucro para a companhia, né? Ela tem um custo de extração dos mais baixos do mundo e consegue vender para o mercado internacional e mercado local com uma margem bem considerável. Quando ela não paga o dividendo, ela está dizendo, olha, eu vou provavelmente construir refinarias, né? A gente sabe que a gente tem um problema estrutural aqui, né? Que a gente pega o nosso petróleo, leva lá para fora para refinar, transformar em diesel e voltar, né, para o Brasil, né? Então já houve uma sinalização que querem construir refinarias. Houve uma sinalização também logo no início do governo, né, que a Petrobras era um bom começo para começar a fazer as transformações energéticas e entrar para economia verde, economia sustentável, em outras linhas importantes. E isso são gastos, né? E acho que é isso que é essa configuração que o mercado hoje está tomando como realidade, algo que não era principal e agora parece estar encaminhando para isso. E, por fim, que para a gente é o ponto mais central do problema e toca no nervo do investidor, é a intervenção política, é a interferência política, porque há notícias, né, que o presidente da República, o Lula, ele que interferiu para não efetuarem o pagamento de dividendo extraordinário. Neste quesito, significa que a Petrobras pode sim ser obra, né, para manter a máquina pública, e aí a gente tem um outro problema que não é exatamente na Petrobras, que é a pauta fiscal brasileira, porque quando paga dividendo, o governo também ganha esses dividendos. Então, a partir do momento que não há esses dividendos pagos, o governo deixa de receitar. E aí a gente entra numa outra seara que é tão discutida, que é o ajuste fiscal, da forma como o governo vai construir as receitas, né, para zerar o déficit esse ano. Rafael, muitos brasileiros são acionistas da Petrobras. Tem de tudo, né? Tem os grandes investidores, fundos estrangeiros, tem aqueles que investiram lá atrás, o fundo de garantia na Petrobras, quando essa possibilidade foi aberta. Existem investidores individuais que cada vez mais são numerosos na Bolsa de Valores, comprando também ações da empresa. Enfim, tem muita gente que fez uma aposta na Petrobras. O que você pode falar para essas pessoas? Porque, claro, que uma notícia como essa gera algum nível de preocupação. Que nível de preocupação você acha que gerou essa reação do mercado à decisão da Petrobras? Olha, a frustração é sempre algo que afeta muito mais a emoção do que a racionalidade do investidor, né? A Petrobras já passou por diversos problemas e a Lava Jato talvez tenha sido, do âmbito sob a ótica do investidor estrangeiro, a mais problemática, né, de todas, dado o nível de endividamento que ela atingiu, né? Então, o que eu diria primeiro de tudo, para não entrar nessa emoção, né? A Petrobras ela é muito grande, ela tem uma representatividade gigantesca e a queda ontem dela, para vocês terem uma ideia, ela perdeu em valor de mercado o que vale uma Sabesp inteirinha de mercado, né? Coisa de 74 bilhões de reais, né? A Sabesp é a nossa companhia de saneamento aqui do estado de São Paulo. Então, não entrar na emoção. Eu acho que é uma companhia que ela está deixando de pagar os dividendos extraordinários, porém continua remunerando seu acionista. E sim, há um programa de recompra por parte da companhia, né, recompra de ações, que está em andamento e que isso pode trazer alguma sustentação. Agora, para todo investimento em renda variável e para uma empresa estatal no qual o governo vem sinalizando que quer interferir, que quer usar a Petrobras como política pública,
A gente tem notícias recentes do Lula, inclusive, querendo colocar um CEO na Vale, ou seja, interferindo em outras companhias. Isso é ruim, né? Isso a Petrobras deixa de fazer aquilo que ela faz melhor com o livre mercado. Isso é bem ruim. Então, eu também recomendo que essas posições, né, do investidor, que sejam de longo prazo, mas se o investidor puder tomar medidas, e existem várias aqui, para proteger parte do seu investimento, também não é nada mal. Afinal de contas, nominalmente falando, a Petrobras está próxima aí dos seus níveis históricos, mesmo tendo caído 10% ontem, ela está muito próxima dos seus níveis históricos, né? Na sua máxima lá de 2008, ultrapassou a máxima de 2008, portanto, já houve uma valorização nominal, é claro que a gente tem que descontar a inflação ao longo do tempo, então proteger parte deste ganho ao longo do tempo não seria nada mal diante dessa supervalorização aí que aconteceu tanto em 2022 e mais do ano passado, 2023. A gente está conversando com o economista Rafael Figueiredo, ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes, no Jornal Gente. Rafael, para a gente terminar aqui a nossa conversa, tem um ouvinte aqui pelo WhatsApp lembrando que, de novo, esse filme se repete, ou seja, o presidente tentando interferir na Petrobras de alguma forma. Nós vimos isso acontecer durante o governo Jair Bolsonaro, quando havia um inconformismo em relação ao aumento do preço do combustível, que subiu muito internacionalmente. Até quantas trocas da presidência da Petrobras ocorreram na gestão anterior. Temos agora, na gestão Lula, o presidente indicando que pagamento de dividendos extraordinários que eram esperados pelo mercado não foram feitos porque existem outros planos do governo para a empresa, mas a empresa é uma empresa de capital misto, tem ação na Bolsa, tem ação em Nova York. Como é que a gente consegue resolver essa disparidade de interesses da empresa versus o governo de plantão, hein, Rafael? Olha, essa é a pergunta de $1 milhão, Thaís. Realmente é uma excelente questão do ouvinte que fez a pergunta, porque é uma complexidade que vai muito da ocasião. A gente passa por um momento em que o petróleo, há um corte de produção de petróleo no mundo, feito pela OPEP, principalmente, e, portanto, há uma sustentação do preço do barril por volta dos $80, o que, para a Petrobras, é um ambiente extremamente favorável. Nós temos um câmbio bastante estável e que não houve qualquer intervenção de leilões do Banco Central em 2023, o que é um ótimo ambiente. Então, a ocasião faz com que essa estabilidade e previsibilidade dos resultados crie esse apetite, essa vontade do governo em querer botar a sua mãozinha lá. Se eu não me engano, se não me falha a memória, acho que foi não sei se foi o Castelo Branco que falou isso, eu posso errar aqui, mas ele diz, olha, a Petrobras é muito apetitosa para o governo, né? Dado o resultado que ela tem, os ganhos de margem de lucros que ela tem, e o governo, sendo um acionista relevante, ele vai sempre querer usar a Petrobras, seja por um motivo de controlar a inflação, como já foi lá atrás, de você congelar preços no caso dos administrados, seja para você receitar de forma adicional, ganhar receita. Então, não há uma resposta objetiva, mas sim uma boa leitura de cenário do que está acontecendo globalmente com o preço do petróleo, com o nosso câmbio, que interfere muito no resultado da companhia, né, na variação dele, principalmente, né, na volatilidade, e, finalmente, dos resultados operacionais, das diretrizes do seu plano de negócio ao longo do tempo que a companhia anualmente comunica. Então, você interliga esses cenários para entender se esse apetite, essa vontade do governo em botar a mão na companhia e interferir pode ser maior ou menor para justamente você fazer a dose do seu investimento, né? Aportar mais ou menos. É mais ou menos dessa forma que a gente usa como modelagem, além dos próprios fundamentos da companhia. Rafael Figueiredo, economista, analista da Eleven Financial, explicou para a gente aí o que está por trás dessa questão da queda de valor de mercado da Petrobras. Rafi, abração para você, bom fim de semana, até uma próxima oportunidade aqui na Rádio Bandeirantes. Muito obrigado, Pedro, Thaís, é um prazer falar com todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Até a próxima.
Até a próxima, muito obrigada. Agora 8h31.